Salve Maria Santíssima! Maomé é um falso profeta. Nos nossos tempos, hoje é muito difundida a ideia de que o islamismo e os maometanos são... O Islã é uma religião da paz, não prega tolerância. Isso pelos meios de mídia corrompidos, né? Que servem à elite satânica globalista. Mas na realidade, o que vemos e sabemos, desde a história, desde quando surgiu o Islã, no fim de 500, no final de 500 depois de Cristo, e sua expansão no ano a partir dos 600 depois de Cristo, foi sempre a pregação da intolerância, de se impor através da guerra, da força, da violência e da eliminação física e intelectual contra a doutrina islâmica, contra as suas leis, contra o Corão. E o Corão tem uma parte do Corão que diz que todo aquele que for infiel deve ser morto, que não é muçulmano, e todo aquele que quiser sair do Islã também deve ser morto como um traidor do islamismo. Aí o que vemos? Maomé, que foi um grande falso profeta. Além de ser um estuprador, um pedófilo, não estuprava crianças, meninas, não desde tênues idades. Não já temos o exemplo de hoje em dia do islamismo, que a partir dos 8 anos, homens já podem ter relações com crianças, com meninas de 8 anos, e que leva muito dessas crianças a morrerem, né, porque seus corpos não estão preparados, né, para ter relações sexuais, e esses caras, esses seres, né, vamos dizer, malditos sarracenos, eles fazem isso. Agora o que acontece? Maomé era um pregador católico, no Oriente Médio. Só que ele teve uma aparição do suposto anjo Gabriel, que na realidade era um demônio, Satanás, que se passou por o arcanjo Gabriel e ditou o Corão para ele. A partir daí ele começou a difundir o Islã, através da Guerra Santa, conquistando vários territórios. No Oriente Médio era todo cristão, era todo na antiguidade. O que aconteceu? Varreram, dizimaram os cristãos lá. Norte da África também era todo cristão. O que aconteceu? Varreram o norte da África também, os muçulmanos. E esse avanço deles chegaram na Bacia Ibérica, onde está Portugal e Espanha hoje em dia. Entraram na Bacia Ibérica, conseguiram dominar todos aqueles territórios, que eram cristãos. E o que aconteceu? Chegaram até mais ou menos no meio do território da França. Na Batalha de Tours, Carlos Martel, ele que parou. Não conseguiu milagrosamente parar o exército, um sarraceno muçulmano. De lá eles retrocederam e ficaram na Bacia Ibérica. Aí daí tem a Guerra da Reconquista da Espanha, né? Na espanhola. Que desde os anos 700 e pouco, desde a invasão, 600 e pouco teve a invasão, até 1400, até meados de 1400. Porque eles conseguiram expulsar totalmente o Islã da Bacia Ibérica. E tem também as cruzadas, que muitas cruzadas são muito atacadas, dito com os cristãos intolerantes religiosos. Que é uma grande mentira, as cruzadas foram para se defender dos ataques muçulmanos. Que estavam acabando com os cristãos no Oriente Médio, estavam matando peregrinos. Eles faziam atrocidades como eles cometem hoje em dia também. Não é diferente, nada muda. Tanto faz ser xiita, ser sunita ou muçulmano. Não temos grupos terroristas, grupos extremistas dos dois lados. Tem as duas etnias deles. Tanto faz. O que é o seguinte também? O Islã não aceita doutrina, a cultura do país. Um país chega, os cristãos onde chegar sempre se adaptaram à cultura. Claro, não pecaminoso, mas se adaptar nos locais. No islamismo ele prega na destruição da cultura do local e se impor as suas leis, suas regras. A Sharia também, para as mulheres, para os homens, tem que seguir. Nós tem leis rígidas, que pode matar, matam, pode matar as mulheres, torturas, coisas bárbaras, que pode ser chamado ele de bárbaro, sim. O que acontece? Retomando as cruzadas. Cruzadas tiveram 3, 4, 5 cruzadas. Algumas, a primeira foi com um grande objetivo. A primeira foi santa, vamos dizer assim. As outras, tirando só do rei Luís, tiveram fins assim contrários à fé.
Aí não, quando eles atacaram Constantinopla, por exemplo, na segunda ou terceira cruzada, se não me engano, aí não, para retalhar dos mercadores de Veneza que tinham sido mortos lá. Aí não, tem tudo isso. E o Islã sempre tentando destruir aí não, o cristianismo. Aí não, nas cruzadas, depois que conquistaram a Terra Santa, o islamismo, aí não, os cristãos voltaram, que nem os cruzados voltaram, eles voltaram para, junto com os templários, voltaram para a Europa. Aí ele tem toda a história dos templários, aí na 1300 e pouco, que foram traídos, aí não, pelo rei da França, aí não, queria o tesouro dos templários, e por um papa que era francês na época, que se aliou com o rei da França. Aí o que aconteceu? Os templários foram dizimados aí na França e em várias regiões da Europa. Foram para onde? Foram para Portugal. Portugal, eles fundaram uma nova ordem, que se não me engano, nova ordem, não me recordo o nome da ordem. Aí não, mas eles que ajudaram Portugal na independência de Portugal, e Portugal também se tornar uma potência na época junto com a Espanha para conquistar o Novo Mundo. E o que acontece? Aí sempre você for pesquisar, sempre vai ter guerras, os muçulmanos sempre tentando acabar com os cristãos. E quando surgiu os protestantes na Europa, a partir de Martim Lutero, o que aconteceu? Houve uma divisão. E na época do Papa de 1500 e pouco, na época do Papa Pio V, o que aconteceu? Os muçulmanos otomanos, eles estavam prestes a invadir a Europa por mar. E o que acontece? O Papa São Pio V convocou a Santa Liga Católica, que era várias regiões cristãs católicas, que se juntaram e formaram uma liga. Mas ela era muito inferior em número de navios, uma batalha naval, a Batalha de Lepanto. Aí o que aconteceu? Durante essa batalha, os muçulmanos estavam vencendo a batalha. Era uma grande maioria, bem mais equipados, com mais navios, mais soldados, vencendo. Daí, milagrosamente, o vento virou contrário os barcos muçulmanos a favor dos cristãos. Na imagem de Nossa Senhora. Que hoje ainda, dia 7 de outubro, que é lembrado Nossa Senhora do Rosário. Por causa dessa batalha. Essa batalha que foi vencida milagrosamente. Na Batalha de Lepanto. Que segurou os muçulmanos otomanos. Daí o que aconteceu? Em 1600, e uma data também que não me recordo direito, especificamente, teve a Batalha de Viena. O que aconteceu em Viena? Como já em 1500 e poucos o Papa Pio V conseguiu um milagre através do Rosário, que ele tinha convocado os cristãos a rezar o Rosário, e essa foi uma vitória, tanto que hoje é comemorado Nossa Senhora do Rosário. Os protestantes não ajudaram. Por eles a Europa já era para ter virado muçulmana inteira. O que aconteceu na Romênia, na época da Batalha de Viena, eram protestantes que estavam no comando naquelas regiões. O que aconteceu? Eles deram acesso ao exército muçulmano passar. Cerca de 300 mil soldados muçulmanos. Era um exército maciço na época. Era muito grande. O que aconteceu? Chegaram a Viena. Viena era uma cidade chave para o cristianismo na época. Se Viena caísse, eles veriam atacar Roma. Em Roma cairia e acabaria destruindo a igreja. A França também já foi punida pela Revolução Francesa. Porque o rei também não quis consagrar as armas francesas ao Sagrado Coração de Jesus. A França, desde aquela época, já de 1600 e poucos, a França não quis ajudar a defender Viena, porque ela esperava que os exércitos Viena caísse para ela intervir, para salvar Roma, para ela ficar com os méritos. O que acontece? Teve um beato, eu não me recordo o nome dele, ele pregou, ele defendeu, foi no Vaticano, foi atrás dos reis da João Sobieski, se eu não me engano o nome dele, e o Império Germânico também. Juntaram os dois exércitos, marcharam uma marcha longa, não conseguiram chegar nas vésperas de que os muçulmanos iam conquistar Viena, na mesma manhã. Foi uma batalha onde cerca de 30 mil cavaleiros eram os hussardos alados da Polônia, liderando, avançaram sobre eles, sobre os muçulmanos, com os canhões cristãos também na batalha no Monte Kerlenbeck, se não me engano, Kerlenbeck, uma coisa assim. Eles conseguiram desestabilizar os muçulmanos e nisso um ataque de cavalaria rápido. Mas 300 mil soldados vencidos por 30 mil soldados cristãos, católicos. Cavalaria. Mas como isso, a intervenção do Santo Rosário também. Um grande milagre. E o que acontece? O fim do Islã também vai ser agora no fim dos tempos. As profecias vão ser cumpridas. Maomé é um falso profeta. Um maldito, amaldiçoado por toda a eternidade. Um maldito, queima no inferno hoje.
E todos aqueles que o seguirem também vão queimar. Fiquem com Deus.